Coronavírus, depois de confirmado o segundo caso em São Paulo, o governo federal muda procedimento de notificação. No DF agora são 6 suspeitas. E depois de mexer nos planos de viagens dos brasileiros, o corona muda agora a rotina das igrejas. Previdência, começam a valer hoje novas alíquotas de descontos no contra-cheque, no mesmo dia em que é publicada a MP que pretende acabar com as filas do INSS. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Já são 2 casos confirmados pelo Ministério da Saúde do novo coronavírus no Brasil, ambos de moradores de São Paulo que estiveram na Itália. A ameaça do vírus se espalhar está mexendo com a vida das pessoas. Aqui no DF, até as igrejas estão mudando a rotina para prevenir o contágio. Saiba mais na reportagem da Renata Dourado. Todo domingo é a mesma coisa. Chova ou faça sol, o culto para a Dona Ângela é sagrado. É um prazer imenso para mim, como eu falo. Vim para a casa de Deus, ouvir a palavra dele, né? E ela não é a única. A Igreja Batista Central de Brasília recebe cerca de 2.000 fiéis nas 3 missas realizadas aos domingos. Uma média de 5.000 pessoas por semana. Tem que alimentar não só o corpo, mas o espírito também. E eu me sinto muito bem quando eu venho aqui. Mas o medo da propagação do coronavírus entrou nas igrejas. E o resultado é que rituais realizados há anos vêm sendo alterados. A recomendação é evitar o máximo possível o contato físico. Álcool em gel também tem disponível. No culto, uma das mudanças é o fim da troca do cálice entre as pessoas, o que fazia parte do ritual. Além disso, o pastor e presidente da igreja tem evitado cumprimentar os fiéis na saída e recomendou o fim da carona solidária. Nesse momento, assim, por mais que o coração doa, é melhor garantir a integridade de uma família, de um núcleo familiar e cada qual se locomover dentro do seu próprio núcleo. Então, caronas já acho que 15 dias que eu tenho orientado no próprio altar, dizendo que as pessoas evitem dar caronas, inclusive. As recomendações vieram também da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Durante a missa, os rituais são muitos. Um processo de conexão com o alto que passa pelo sermão do padre, orações e cantos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. A recomendação da Arquidiocese de Brasília segue uma postura adotada por outras dioceses do Brasil. Evitar o momento do abraço fraterno e as mãos dadas durante o Pai Nosso. Além disso, a Eucaristia deve ser dada na mão do fiel e não diretamente na boca. Nós entregamos preferencialmente nas mãos. Todavia, nós não obrigamos essa decisão. Apenas sugerimos que assim seja feito, para evitar o vírus, para evitar algum contágio das minhas mãos, das mãos de quem entrega a Eucaristia, com o fiel que está recebendo a Eucaristia. Se nós temos que ter esse asseio dentro de casa, com mais razão nós termos lá fora. Na hora do Pai Nosso, por exemplo, não pegar nas mãos, você acha que isso prejudica alguma coisa ou não? Não, acho que isso nada interfere na fé das pessoas. É um gesto, é um simbolismo. Eu acho que deixar de dar as mãos não vai afetar em nada na crença das pessoas. Por enquanto, trata-se de uma recomendação que pode ajudar para uma mudança cultural. Convidamos todos a vivenciar bem até esse tempo da quaresma, que tenham esse cuidado pessoal, cuidando do corpo, da alma, buscando cada vez mais esse crescimento na ajuda mútua, não sendo, vamos dizer assim, loucos ou deixando com que o medo tome conta, mas sim que a precaução e a educação prevaleçam em todos. E a Renata Dourado está com a gente ao vivo com novas informações sobre o coronavírus. Além dos 2 casos já confirmados, são 252 suspeitas e investigação em todo o país. E aqui no DF, o governador decretou situação de emergência na saúde. Vamos falar com a Renata, está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Quais são as novidades aqui no DF? Rodrigo, boa tarde para você. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. É isso que você falou. O governador daqui do Distrito Federal, portanto, Ibanez Rocha, decretou esse estado, de emergência na saúde, citando aí um risco de uma pandemia. A gente vem acompanhando, sabe que a propagação se dá de forma muito rápida do coronavírus. Por sorte, o índice de mortalidade é muito baixo entre aquelas pessoas que contraem, portanto, é um número muito pequeno das pessoas que chegam a morrer, mas é claro que todos os cuidados são necessários. E
E o fato do governo ter decretado aí esse estado de atenção, de alerta na saúde pública, quer dizer, entre outras coisas, que o governo pode comprar medicamentos, insumos ligados à área de saúde, sem aquela licitação, sem aquele processo burocrático, portanto, né? Dando a agilidade necessária nesse momento que nós estamos vivendo. O número de casos suspeitos aqui no Distrito Federal subiu de 5, que era o último levantamento, para 6 casos suspeitos, lembrando que apenas aqueles 2 casos confirmados no Brasil, que são em São Paulo. Com relação ao panorama mais nacional, o Ministério da Saúde mudou a forma aí de análise dos casos suspeitos, a forma de análise como um todo do coronavírus. Até então, como é que funcionava? Os estados que tivessem ali algum caso suspeito passavam essa informação para o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde fazia uma checagem, de forma que centralizava essas informações e até essa avaliação. Agora não, uma vez que o estado diga que é um caso suspeito, já é considerado suspeito, para também dar uma agilidade maior e uma liberdade para os próprios estados. Na próxima quinta-feira, representantes do Ministério da Saúde se reúnem com técnicos. A ideia é que representantes estaduais também participem dessa reunião para fazer mais essa análise aí geral. Uma notícia positiva diante de tudo isso é que em apenas 2 dias, cientistas brasileiros conseguiram informações que podem ser essenciais, fundamentais para a vacina que todos nós tanto esperamos com relação ao coronavírus. Então, sabe aquele primeiro caso daquele senhor de 61 anos que foi para a Itália e voltou, e o primeiro caso confirmado aqui no Brasil? Pois bem, eles pegaram amostras desse vírus que estava, portanto, nesse senhor e conseguiram aí uma investigação e um processo muito rápido e que pode ser muito vantajoso para todos nós. Vamos ver aí na reportagem. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo fez um anúncio inédito para a América Latina. Pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, da USP e da Universidade de Oxford, da Inglaterra, publicaram a sequência completa dos genes do vírus. Um passo importante na luta contra o coronavírus. Quando você for fazer ensaios em busca de medicamentos, de vacinas, é fundamental que você conheça o perfil genético do vírus. Então, foi um avanço enorme e num recorde de 2 dias nós já conseguimos isso. Na eventualidade de novos pacientes, o Hospital Público Emílio Ribas, em São Paulo, já está preparado para isolá-los. Criou esse quarto, exclusivo, com características diferentes de uma UTI normal. O ar não sai deste quarto, ele fica dentro do quarto e fica sendo filtrado. Isso diminui a quantidade de micro-organismos que ficam aqui dentro. E diminui o risco de infecção, tanto para os outros pacientes quanto para as equipes que vão cuidar do paciente. As vacinas passarão por testes até o 2º semestre deste ano, mas ainda não dá para saber quando estarão prontas para uso. Entre o primeiro teste, até saber se realmente a vacina é eficaz e ser colocada na prática, isso pode ir de 1 até 2 anos. Enquanto a vacina não chega, as pessoas adotam medidas de prevenção. Lavo a mão sempre, como eu trabalho em escola, sempre álcool gel na bolsa. Quando eu vou coçar o nariz, eu faço assim. Quanto antes a gente se prevenir, melhor é. Tem que se prevenir. Cláudio Berto já com a gente. Boa tarde, Cláudio. Como o Distrito Federal está se prevenindo aí contra o coronavírus? Então, o governador Ibanez Rocha, ele criou um plano de contingência, exatamente para isso, para um plano de emergência em que designou vários papéis, inclusive um de coordenador que vai ser do infectologista Herondo Carmo. Ele é um dos maiores especialistas brasileiros e vai tocar essa parte como coordenador das ações. Agora, o Agarram vai ser o hospital de referência, já tem um andar inteiro completamente bloqueado para eventualmente receber pacientes com sintomas do coronavírus, assim como o meio andar do hospital de base também estão reservados com esse objetivo todo, com isolamento adequado, etc. Também o aeroporto de Brasília terá um papel definitivo. O governador solicitou e a empresa Inframérica, que administra o aeroporto, vai designar lá uma área para onde serão encaminhados eventuais pacientes que desembarquem, sobretudo de voos internacionais, com sintomas da doença. Muita coisa tem sido feita, há muita preocupação, mas a preocupação nossa devia ser outra. Há coisas mais urgentes com as quais nós devemos nos preocupar e mais perigosas, como, por exemplo, o mosquito da dengue. No mês de janeiro, em todo o mês de janeiro, na China, em toda a China,
foram cerca de 12 mil casos de coronavírus, suspeitas de coronavírus registrados, né? No mesmo mês de janeiro, no Brasil, foram 35 mil casos de dengue, né? É preciso lembrar que a dengue também mata até mais do que o coronavírus. Portanto, não devemos estar assim tão preocupados com 2 casos numa cidade como de São Paulo, com 30 milhões de habitantes. É de fato preocupante, cuidados têm que ser adotados, estão sendo adotados, mas a nossa prioridade definitivamente não pode ser coronavírus, que é uma gripe que vai ser perigosa, que pode até matar, como qualquer gripe pode matar também. Mas a nossa urgência, a nossa emergência é a dengue. E a gente continua falando de saúde, porque um problema se repete há anos, as filas nas farmácias de alto custo. E na tentativa de amenizar essa demora, o governo decidiu ampliar o tempo de atendimento em 2 horas por dia. A medida começa hoje. Há quase um mês, seu Edmar tenta na farmácia de alto custo um medicamento para o filho, que sofre com crises convulsivas. Ele diz que, além de enfrentar as longas filas, o remédio está sempre em falta. Hoje é dia de eu pegar novamente os 6 frascos, que dá para um mês, né? Mas está em falta, eu não sei nem o que é que eu vou fazer, porque o último que a gente estava tendo em casa, ele tomou hoje, porque eu tive que viajar, porque aqui não consegue comprar nas farmácias, a gente já recorreu várias farmácias, não tem nem para vender. Ao menos os problemas das filas podem ser resolvidos. A partir dessa segunda, as farmácias estão abertas das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Antes, o horário de atendimento era de 8 às 6 da tarde. Aos sábados, ficaram abertas das 8 horas ao meio-dia. Dona Rosalina gostou da mudança. Eu acho bom, porque depende também, porque é muita gente para ser atendido, né? Então, vai acumulando, porque você tem que renovar, tem que receber, então é dado as senhas, tudo muito organizado, eu acho, né? Tumultua porque é muita gente. Dona Gislene é aposentada e vai à farmácia há 7 meses. Ela é só elogios ao atendimento. Eles sempre procuraram dar o melhor atendimento que eles podiam. Tem a estrutura toda que às vezes atrapalha, mas eu percebo pessoas muito interessadas em resolver. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o medicamento necessário para combater as crises convulsivas do filho do seu Edmar já se encontra em estoque e até amanhã vai estar disponível nas 3 farmácias do DF, Gama, Asa Sul e Ceilândia. E um processo de licitação está em andamento para reabastecimento de todos os estoques. E a seguir, já começou o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2020. A gente explica tudo logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. Começa hoje e termina em 30 de abril o prazo para a declaração do Imposto de Renda. Uma vantagem para quem declarar os ganhos de 2019 o quanto antes é que a restituição pode chegar mais rápido. Poucos minutos após as 8 horas da manhã e o Alexandre já havia entregue a declaração do Imposto de Renda. Hoje eu comecei, 7 horas da manhã, sentei aqui no computador e por volta de 8h20 eu acabei. Não demorou tempo algum, acho que assim que eu terminei, que eu enviei foi 2 minutos. Eu já consegui entregar hoje. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado, tem de hoje até o dia 30 de abril para fazer a declaração. Este ano, a Receita espera receber cerca de 32 milhões de declarações. 1,4 milhão de contribuintes a mais que no ano passado. É possível fazer a declaração pela internet. Basta realizar o download do programa no site da Receita Federal. Mas a ajuda de alguma pessoa com conhecimento ou a contratação de um contador também podem ser úteis. O que a gente alerta é que algumas informações elas precisam ser trabalhadas no preenchimento. Então, uma pessoa que paga um plano de saúde para um genro, paga para um pai, uma mãe, que não são dependentes perante a Receita Federal. Você não pode lançar o valor total da despesa, apenas dos seus dependentes. Então, alguns detalhes podem levar a uma malha fina da Receita Federal. Eu acho que a Receita Federal poderia colocar no site um tutorial passo a passo, ou então também um chat online, que ajudaria muito o contribuinte a preencher sua declaração. Mas
Faculdades de contabilidade, como esta aqui em Taguatinga Sul, também podem ajudar. É importante a gente destacar que não é um escritório de contabilidade e também não é uma unidade de atendimento da Receita Federal. Ele é um projeto de extensão somente que desafoga alguns tipos de serviço que o próprio contribuinte poderia fazer, mas que às vezes não tem algum conhecimento, e a gente faz isso aqui. O contribuinte que, assim como o Alexandre, fizer o envio com antecedência, pode receber a restituição do imposto de renda já nos primeiros lotes, que começam a ser distribuídos em junho. Mais informações no site receita.economia.gov.br. Agora está no Diário Oficial de hoje uma medida provisória que traz mudanças nas contratações de servidores. A MP institui novas situações em que o governo federal pode contratar profissionais por prazo determinado e sem concurso público. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Como é que vai funcionar na prática, hein, Renata? Pois é, Rodrigo, um dos pontos aí dessa medida provisória que foi publicada hoje, como você bem lembrou, prevê a contratação de aposentados para a mesma área onde eles atuavam, porque ali são pessoas que já têm um conhecimento, já sabem como funciona o trabalho. E aí, nesse ponto específico, o governo argumenta que é voltado para a INSS. A gente sabe que o número de pedidos é imenso, é uma demanda muito grande que não é atendida no tempo que realmente deveria ser. Então, nesse caso, seria a contratação para atender essa demanda do INSS, mas não especificamente, e não apenas para atender a demanda do INSS. Na verdade, o governo abre e amplia essa possibilidade para fazer outras contratações. Então, nós fomos lá no Diário Oficial para ler essa medida provisória que diz, por exemplo, que essas contratações emergenciais, elas poderão ser permitidas se, entre aspas, em caso para reduzir passivos processuais ou volume de trabalho acumulado. Então, qual o raciocínio do governo? Bem, se a gente está falando de algo que tem um acúmulo e que esse acúmulo vai terminar, não há por que você abrir um concurso público, contratar um servidor para que ele permaneça ali até se aposentar, sendo que é um serviço temporário. Então, esse é o raciocínio, inclusive onerando menos o Estado, obviamente. E também abre a possibilidade dessas contratações emergenciais e temporárias para conter situações de grave e iminente risco à saúde que possam ocasionar incidentes de calamidade pública ou danos e crimes ambientais, humanitários ou à saúde pública. Então, são nessas situações aí que o governo vai poder contratar emergencialmente e temporariamente. Só que a gente lembra que é uma medida provisória, já começa a valer uma vez que é publicada, ou seja, já está valendo então, mas tem um prazo para ser analisada pelo Congresso Nacional. Esse prazo é de 120 dias. Se não for analisado pelos deputados e senadores nesse prazo de 120 dias, aí perde a validade. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando. O Cláudio Humberto finalmente agora consegue resolver esse problema aí do INSS? Eu acho difícil assim, né? Porque, afinal de contas, isso aí vai suscitar uma série de questionamentos, né? Olha, não tenha dúvida que vão judicializar isso, a pelegada do movimento sindical não vai deixar isso barato, a oposição não vai deixar isso barato, toda a bancada do atraso no Brasil não vai deixar isso barato. Para essas pessoas é muito mais importante encher o saco do governo e atrapalhar as suas ações. E o governo também provoca esse tipo de situação na medida em que editam uma medida provisória, o presidente edita uma medida provisória, autorizando o governo a contratar sem concurso, ainda que seja por tempo determinado. Isso não será aceitável por nenhum juiz, nenhuma autoridade judicial. A gente viu aqui, né? O governador Ibanez Rocha quis contratar fazendo o concurso por tempo determinado, foi um problema, vai contratar, fará o concurso, mas teve que enfrentar resistências no Tribunal de Contas, na Justiça, etc. e tal. Essa reforma, essa medida provisória, eu tenho a impressão que vai ter graves problemas de se manter. Qual é a chance que o governo tem? Como a medida provisória tem 120 dias de validade, nesses 120 dias, o governo correr, contratar quem puder e colocar em dia ou zerar a fila do INSS. Se isso acontecer, terá cumprido o seu objetivo. Se não, olha, vai ser difícil manter essa MP viva. Vou falar aqui de educação, porque 6 escolas do Distrito Federal e em torno foram selecionadas para aderir ao programa cívico-militar do governo federal. O modelo começou aqui no DF e agora virou nacional. A adesão foi voluntária e as instituições agora vão receber R$ 1 milhão cada para implementar o projeto.
O Centro Educacional 416 de Santa Maria e o Centro de Ensino Fundamental 5 do Gama foram as escolas contempladas pelo programa dentro do DF. A ideia do governo é que militares da reserva passem a atuar na administração e na gestão das instituições para melhorar os resultados das avaliações educacionais. Eles ajudam na escola na organização da disciplina, e eles ajudam também no contraturno escolar com aulas de musicalização, banda musical e com atividades esportivas, né? A atividade pedagógica, eminentemente pedagógica, essa continua a cargo da secretaria, como tem sempre sido. Na escola de Santa Maria, os pais dos estudantes aprovaram o projeto. Para eles, a presença das Forças Armadas vai trazer mais segurança. Eu achei muito bom porque, assim, hoje em dia a criminalidade está muito grande e os nossos jovens, eu mesmo assim fico muito preocupado com meu filho quando ele vem para o colégio, fico muito preocupado com a criminalidade, com tudo que está acontecendo hoje. Eles já estão criando normas já para entrar, passou de manhã de 7h30 já não pode entrar. Eu apoio o colégio militar aqui, porque tem muitos meninos rebeldes que ficam aqui fora, menino que atrapalha na turma. Menino que não deixa o professor dar aula, quer bater até no professor, os alunos. No entorno vão participar do projeto escolas de Águas Lindas, Novo Gama, Lusiânia e Santo Antônio do Descoberto. Em todo o Brasil, 54 escolas foram selecionadas para o programa. Cláudio Berto estava lembrando até da época de estudante, né, Cláudio? Como é que é? Quando eu era menino dessa idade aí que a gente viu nas imagens, né? Todo dia, de manhã, antes de começar as aulas, todo mundo se formava no pátio. Quando chovia, era na quadra coberta e todos cantavam o hino nacional, etc., né? Portanto, assim, eu não vejo por que a resistência, a não ser por razões ideológicas, a esse programa. É um programa muito positivo. A gente viu aí o apoio dos pais e professores, né? Sobretudo em escolas que têm problemas graves de vulnerabilidade à violência, né? Que são escolas que hoje em dia a violência não fica na porta da escola, o traficante não fica mais na porta da escola, ele entra na escola para fornecer as suas drogas, né? A violência entrou, há casos de agressões, até de assassinato de professores dentro da sala de aula. A presença, essa experiência da Escola Cívico-Militar é um sucesso e não por acaso, né? E tomara que isso se multiplique pelo Brasil todo. E a seguir, a hora de brincar também está virando a hora de compartilhar e, por que não, economizar. Se você tem filhos pequenos, essa reportagem é para você. Então não saia daí, o Band Cidade está voltando já. E olha só o que aconteceu na última sexta-feira. Policiais militares faziam patrulhamento na Vila Buritis, em Planaltina, quando uma mulher entrou em trabalho de parto prematuramente enquanto caminhava. Os policiais pararam para socorrer Rosângela Borges. O sargento Maciel foi quem fez o parto no meio da rua. O procedimento foi bem sucedido e já no Hospital Regional de Planaltina, Rosângela decidiu homenagear o sargento responsável pelo parto. Ela deu o nome de Ana Maciela para a filha. Olha, para as crianças, a hora de brincar é sagrada e é o momento de entrar em um mundo particular, só delas. Mas essa hora também pode ser muito boa para aprender um pouco sobre educação financeira. Afinal, compartilhar significa também economizar. Aqui na casa da Sofia, a hora de brincar é também a hora de treinar a criatividade. Sabe por quê? Muitos brinquedos dela e do irmão Pedro são feitos por eles mesmos. Eu penso em alguma coisa e depois eu uso as mãos para modelar. O Pedro já segue os passos da irmã na hora da diversão. Quem incentivou as crianças a fazerem os próprios brinquedos foram os pais. O pequeno, que tem 2 anos, adora isso da Sofia, né? Então, assim, ele sempre utiliza isso dela. Ele pede para ela fazer as coisas que ele quer, né? Eu quero um carro, eu quero uma fantasia. Então, ele já aprendeu o que ela sabe fazer, então já recorre a ela, né? O maior benefício, né? Ele tem o aspecto financeiro, que é um benefício muito bom, mas tem um aspecto de desenvolvimento da educação mesmo, da sensibilidade da criança e do desenvolvimento do aprendizado. Ela começa a desenvolver uma inteligência que vai além
da própria brincadeira. Além de desenvolver a criatividade das crianças, o bolso dos pais agradece. A gente acaba economizando bastante, apesar de termos muitos brinquedos, porque eles ganham muitas coisas, e vez ou outra acaba pedindo, eu quero uma boneca X, eu quero um carrinho Y, eu quero esse herói, né? Mas a gente sempre tem as outras coisas para brincar. E você vê que na hora da brincadeira mesmo, o preferido e o mais escolhido são as coisas que eles brincam sozinhos e que eles fazem, né? A Ana é mentora financeira e destaca a importância de atitudes como essa, que reforçam a responsabilidade com os gastos e a gestão do dinheiro. Ela escreveu o livro Ana e seus cofrinhos, que conta a história da pequena Ana, que desde cedo aprendeu a gerir o próprio dinheiro. Fazendo essa introdução de finanças pessoais para a criança vai evitar que essa criança se torne um adulto endividado, que é o que a gente mais vê nos relatórios de economia, nos telejornais, no jornal escrito, nos sites. E essa mudança de atitude não é exclusiva da família da Sofia. A preocupação com a gestão financeira está cada vez mais ganhando a simpatia de outros consumidores. Normalmente nós explicamos sobre o consumo consciente e compramos bastante coisa, cola para que ela faça os próprios brinquedos, é bem legal. Eu amo fazer também, eu compro material para fazer, eu acho super legal. E aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar o que acontece aí na sua cidade. É o WhatsApp do Band Cidade, então anote aí nosso número, que é o 999769204. E o Band Cidade primeira edição vai ficando por aqui. Eu já